Olá, esse é o programa Apostila. Meu nome é Enio Gentil Vieira Júnior. Sou professor das Escolas Superiores da Advocacia, da Magistratura e do Ministério Público no estado de Santa Catarina. O tema da aula é a competência da Justiça da Infância e Juventude e teremos hoje aqui no estúdio os alunos do UniCeub, que peço que se apresentem agora. Meu nome é Maria Luísa, eu estou no 7º semestre do curso de Direito. Frederico, 10º semestre do curso de Direito. Misraim Brandão, 7º semestre do curso de Direito. Meu nome é Letícia, eu estou no 7º semestre. Amanda Nunes, 7º semestre do curso de Direito. E os alunos também, pela web, contaremos com a participação dos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tudo bem, pessoal? Preparados para a conversa de hoje? Se anteciparam, leram alguma coisa? Conhecem alguma coisa de direito da criança e do adolescente? A gente será novidade, né? Será novidade? Bom, eu espero que o tema de hoje lhes acrescente alguma coisa. Eu escolhi justamente porque é um tema pouco tratado, da questão da justiça da infância. Vejo que é uma questão mal interpretada também, a maioria das vezes, pelos operadores, né? O tema, repito para vocês, que é a competência da justiça da infância e juventude. E eu verifico, na maioria das vezes, que os operadores de direito, quando se trata de questão referente à criança e adolescente, logo já associam as varas da infância e juventude, logo já associam a competência à justiça da infância e juventude. E o Estatuto não quis isso. O Estatuto, por se tratar de uma justiça especializada, tentou estabelecer uma competência também bastante especializada. Por exemplo, não abriu mão da competência da Justiça Federal. Em alguns casos, a competência pode ser da Justiça Federal, em outros casos, pode ser da Justiça da Infância. Mas antes de falar de competência, é conveniente estabelecer alguns aspectos da Justiça da Infância e Juventude propriamente dita. O Estatuto abriu capítulo para tratar tanto de competência quanto da Justiça da Infância e Juventude em geral. Nesse capítulo, logo no início, quando inaugura, ele diz: criança e adolescente terão amplo acesso à justiça, seja por meio da Defensoria Pública, seja por meio do Ministério Público, seja por meio dos próprios órgãos do Poder Judiciário propriamente dito. O Estatuto, então, estabelece, assim como qualquer outro indivíduo, assim como qualquer outro brasileiro, assim como qualquer outro estrangeiro que resida em território nacional, o acesso à justiça à criança e adolescente. Agora, é evidente, por se tratar de um público diferenciado, por se tratar de um jurisdicionado diferenciado, trouxe alguns desdobramentos. Por exemplo, diz o Estatuto que os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança ou adolescente autor de ato infracional não podem ser divulgados. Diz também que se houver alguma divulgação de fato que envolva a criança autora de ato infracional, não pode haver menção de nome, de iniciais, de parentesco, de foto em relação à criança ou adolescente, isso em relação ao ato infracional. Diz ainda o Estatuto que o juiz, para expedir certidão acerca desses atos, sejam judiciais, sejam administrativos, sejam policiais, o requerente deve fundamentar para aí sim o juiz decidir se expede certidão ou cópia ou não. Então protege de uma certa forma o autor do ato infracional, mas também protege de forma genérica criança e adolescente. Outra característica muito importante da Justiça da Infância e Juventude é a gratuidade, sempre, exceto no caso de litigantes de má-fé. E aí um detalhe, não há também custas recursais. Os recursos decorrentes de procedimentos, os recursos que ataquem sentenças ou decisões interlocutórias em procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, não tem custas, não há custas recursais, não há preparo. Certo? Bom, outro detalhe é que crianças e adolescentes, evidentemente, terão acesso a sempre uma defesa, seja defensoria pública, seja advogado constituído pelo juiz. Mas criança e adolescente não passam o processo sem defesa, sem advogado ou sem curador especial, que também diz o Estatuto. Se os interesses da criança ou do adolescente colidirem com os seus responsáveis, colidirem com os de seus pais,
o juiz lhe dará curador especial. Diz também que se ele estiver padecendo, se ele não tiver no momento, num ato específico, a presença do seu representante, o juiz também lhe nomeará curador, porque a nomeação da curatela também pode ser eventual. Não há necessidade de nomeação de curatela como se fosse um guardião. Então, por exemplo, se uma criança, numa situação excepcional, precisa da atuação do judiciário, não tem acesso aos seus pais ou seu responsável legal, um guardião, tutor, por exemplo, o juiz pode nomear um curador especial, que pode ser o próprio advogado, pode ser o defensor público também. Bom, esses aspectos são os mais gerais da Justiça da Infância e Juventude. Agora tem um detalhe. Tudo aquilo que se falar de aplicação à Justiça da Infância e Juventude, tudo aquilo que se fala genericamente no Estatuto como direito fundamental, direito à proteção integral, melhor interesse, direito à vida, todos os direitos afetos à criança e juventude devem ser respeitados por qualquer juiz que aprecie uma demanda em que haja interesse de criança ou adolescente. E digo mais, nem sempre será o juiz da infância e juventude a apreciar interesse de criança e adolescente. Existem alguns dispositivos do Estatuto que, apesar de presentes ali, nem sempre serão apreciados por um juiz da infância e juventude. Vou dar um exemplo e vou repetir depois. Crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui crime dentro do seu corpo? Existe um rol de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe. Quando eu falo de crime, eu não me refiro aqui a ato infracional. Ato infracional é aquela conduta imputada a adolescente ou criança descrita como crime ou contravenção penal. Ato infracional é uma coisa, a conduta infracional nem se encontra no Estatuto. A conduta infracional se encontra por analogia no Código Penal, na Lei de Drogas, enfim. Né? Agora, o Estatuto contém, sim, crimes previstos. Crimes por conta de violações a dispositivos do seu próprio texto. Então, existem crimes e infrações administrativas. Lá no final do Estatuto, no seu último capítulo, prevê algumas infrações administrativas e prevê alguns crimes. As infrações administrativas são de competência da Justiça da Infância. Os crimes não são. Então anotem, isso é muito importante. Juiz da Infância e Juventude, na qualidade de juiz da infância, ele jamais tem atribuição criminal. Jamais. Mas espera aí, o ato infracional? Ato infracional é processo civil. Ato infracional é processo civil. O procedimento de apuração não é processo penal. É processo civil. Tanto é assim que o sistema recursal do ato infracional é o sistema recursal do Código de Processo Civil e não do Código de Processo Penal. Ato infracional não é, nem nunca foi crime. Agora, os crimes previstos no Estatuto, que existem ali, esses crimes devem ser apreciados, devem ser julgados por um juiz de uma vara criminal e não da vara da infância e juventude. Nunca será pelo juiz da infância e juventude. Mas, bom, pessoal, vamos passar agora ao tema mais importante da aula, que é a questão da competência. Não que não haja importância na questão do acesso à justiça, mas para o encontro de hoje, o propósito é conseguir definir a competência do juiz da infância e juventude, tentar delinear os aspectos da competência. Bom, o Estatuto, o legislador, ele não primou pelo melhor tecnicismo ali ao estabelecer as competências. Ele define uma competência geral, territorial, depois define uma competência material, jurisdicional da Justiça da Infância e Juventude. Eu vou tentar explicar isso. Bom, primeiro aspecto da competência, então, é aquela competência geral, por alguns denominada territorial. Eu prefiro o termo geral. Bom, a competência geral define a competência do juiz da infância e juventude pelo domicílio dos pais ou responsáveis da criança ou adolescente, ou não encontrados os pais ou responsáveis da criança ou adolescente, ou seja, a falta dos pais ou responsável, pelo local em que a criança ou adolescente se encontre. Essa é a primeira regra de competência. Essa primeira regra de competência funciona da seguinte forma: há endereço conhecido dos pais, os pais são conhecidos, o juiz da infância e juventude vai ser aquele da comarca em que os pais residem. A criança foi encontrada perambulando pelas ruas, não há notícia de seus pais ou responsável, o juiz competente, a intervenção será feita pelo juiz da comarca em que a criança se encontra. Isso é questão óbvia. Em relação ao ato infracional, também há uma regra de competência geral, uma regra bastante simples. O juiz competente para a apreciação do ato infracional, cuja regra é fixada pelo local da ação ou omissão, poderá delegar a execução da medida socioeducativa aplicada ao juiz do local em que residam os pais ou responsável do adolescente ou
em que o adolescente cumpra medida de acolhimento institucional. Não confundam acolhimento institucional com medida de internação socioeducativa. Acolhimento institucional é uma medida de proteção aplicada ao adolescente que foi violado em seus direitos. Mas se o adolescente já reside num antigo abrigo, hoje, programa de acolhimento institucional, a medida poderá ser delegada à autoridade judiciária daquela localidade. E aí ele passa a ter controle absoluto do ato, não é uma carta precatória. Ou seja, ele vai poder depois extinguir o processo sem comunicar, ele vai até comunicar, mas sem questionar, sem perguntar nada ao juiz da infância que apreciou o ato infracional. Então, um exemplo, se o adolescente pratica um ato infracional na comarca lá em Florianópolis, comarca da capital, em Santa Catarina, mas ele reside no município de Campos Novos, que é no interior de Santa Catarina, ou lá, com os seus pais, ou lá ele cumpre, ou ele recebe uma medida de acolhimento institucional. O juiz da comarca da capital poderá decidir se o adolescente cumpre a medida na comarca da capital, Florianópolis, ou se o adolescente cumpre a medida na comarca de Campos Novos, no interior. Delegou a medida para a comarca de Campos Novos, é o juiz de Campos Novos, juiz da infância, com atribuição segundo a Lei de Organização Judiciária Local, no caso do Estado de Santa Catarina, que vai decidir sobre todos os incidentes do processo, inclusive sua extinção. Bom, uma outra regra de competência geral, há um detalhe. Essa regra de competência de execução de medida serve para qualquer espécie de medida. Eu usei a do ato infracional até para facilitar a diferenciação da atribuição para a apuração e da execução do ato infracional, que são critérios distintos. Mas medidas de proteção, as previstas no artigo 101 do Estatuto, também poderão ser delegadas ao juiz da infância e juventude da comarca em que residam os pais ou responsável do adolescente, ou em que o adolescente cumpra a medida de acolhimento institucional, adolescente ou criança. Bom, uma outra regra relativa à competência geral da Justiça da Infância e Juventude é aquela referente à apuração de infração administrativa cometida por sinal de rádio ou televisão. Eu disse a vocês, o juiz da Infância e Juventude jamais terá competência para apurar crime, mas o juiz da Infância e Juventude sempre será o único competente para apurar infração administrativa contra as normas da Lei 8.069. Bom, quando essa infração é cometida por intermédio de rádio e televisão, e desde que o programa tenha sido veiculado em mais de uma comarca, existe uma regra de competência específica. O juiz competente será o juiz da comarca em que se encontre a sede regional da emissora ou retransmissora. Então, se mesmo que exista uma emissora nacional que fez a primeira transmissão de um conteúdo com infração em que haja uma infração administrativa contra direito de criança e adolescente, se esse conteúdo é transmitido, por exemplo, do Rio de Janeiro para Santa Catarina, na sede, por exemplo, na capital, e depois para as retransmissoras, o juiz competente é o de Santa Catarina, é o da comarca da capital, no caso, onde ficam as emissoras, mas poderia ser até de uma outra comarca. A última regra de competência geral é aquela que trata do cometimento de infração administrativa por meio de sinal de rádio ou televisão. O juiz competente para apreciar essa situação é o juiz da comarca da sede regional da emissora. Então, mesmo que seja uma emissora nacional, mas que tenha uma sede regional, é o juiz da sede regional. Primeiro, porque a Justiça da Infância é justiça estadual. Segundo, porque o efeito da sentença será para o Estado inteiro. Agora, o juiz da infância de um determinado Estado, ele não pode impor uma sentença ao juiz de uma outra unidade da federação. Então, como funciona? Uma emissora do Rio de Janeiro, por exemplo, transmite um programa com infração a um direito de criança e adolescente previsto no Estatuto. Essa transmissão é feita para Florianópolis. A retransmissora, que é a sede em Florianópolis, transmite para os outros municípios de Santa Catarina. O juiz competente para apreciar será o juiz da comarca da capital, Florianópolis, em Santa Catarina, porque é ali que fica a retransmissora. Os efeitos da sentença vão para todas as outras unidades daquela unidade da federação. Mas jamais será competente para apreciar o juiz lá do Rio de Janeiro. Vai ser o juiz da comarca da capital, Santa Catarina, porque a sede ali se localiza. E não é competência da Justiça Federal, ainda que o dano seja regional. Mas os efeitos da sentença, não se esqueçam, aí sim são
os efeitos da sentença se transmitem para todas as demais comarcas do Estado que tenha sido transmitido o programa. Agora, não esqueçam, a justiça é estadual, por isso, a sede regional no estado da emissora. Bom, essas são as regras referentes à competência geral da Justiça da Infância e Juventude. Agora, o mais importante, talvez o objeto de maior dificuldade de interpretação, são as regras referentes à competência jurisdicional, que alguns costumam chamar de competência material. A competência jurisdicional se divide em duas espécies: a competência exclusiva da Justiça da Infância e Juventude e a competência subsidiária da Justiça da Infância e Juventude. Alguns chamam de concorrente, eu considero impróprio e daqui a pouco eu explico por quê. Bom, competência exclusiva da Justiça da Infância e Juventude. Somente juiz da infância e juventude pode apreciar as demandas que eu vou elencar agora. Somente juiz da infância. Se não for o juiz da infância apreciar, o procedimento é nulo. Primeira hipótese, representação pela prática de ato infracional. O promotor oferece uma representação, que é o mesmo que uma denúncia contra o adolescente autor do ato infracional, e aí nasce um procedimento de apuração com uma eventual sentença impositiva de medida. Só o juiz da infância e juventude pode apreciar essa espécie de procedimento. Mas eu pergunto, mas se um promotor com atribuição criminal oferece uma representação por um juiz com atribuição criminal, e o juiz processa esse procedimento como representação, o juiz processa uma apuração de ato infracional, o juiz impõe medida socioeducativa, o juiz faz tudo da forma correta, menos a questão da competência. O processo é nulo. Remissão, a mesma coisa. Remissão de desdobramento do procedimento de apuração de ato infracional, só o juiz da infância pode aplicar. Adoção e seus incidentes. Aqui começa a ficar mais complicado. A adoção é só uma das modalidades de colocação em família substituta. E só a adoção é considerada competência exclusiva do juiz da infância e juventude. As demais modalidades são da segunda categoria. Bom, mesma coisa. A adoção de criança e adolescente não tramita na vara da família. A adoção de criança e adolescente tramita perante a justiça da infância e juventude, sempre, sob pena de nulidade. Procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento. Só o juiz da infância e juventude pode apurar, somente essa autoridade. Ações civis fundadas em interesses individuais, coletivos e difusos relativos a criança e adolescente. Só o juiz da infância e juventude aprecia. Mas não confundam essas ações civis com ações patrimoniais. Ações patrimoniais, não. São ações referentes a direitos a medicamentos, direito à educação, direito à saúde em geral, por exemplo. Não são ações que visem direito patrimonial. E aí figura o grande equívoco da maioria das autoridades, da maioria dos operadores do direito, que acabam entendendo que por haver algum interesse de criança, patrimonial, por exemplo, a Justiça da Infância e Juventude seria competente, o que é um absoluto equívoco. Não basta que tenha uma criança interessada no processo para que a Justiça da Infância e Juventude seja competente. Tem que figurar alguma dessas hipóteses, né? Principalmente na segunda modalidade, que é a subsidiária. Bom, os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar também são obrigatoriamente encaminhados ao juiz da infância e juventude. Só o juiz da infância e juventude pode apreciar os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar. E aqui vai uma anotação. Artigo 262 do Estatuto diz o seguinte: nas localidades em que não for instalado o Conselho Tutelar, o juiz da infância e juventude fará as vezes de Conselho Tutelar. E mais, diz o capítulo, o artigo 133 do Estatuto, que trata do Conselho Tutelar, diz o seguinte: o juiz é uma espécie de esfera recursal do Conselho Tutelar, é a autoridade judiciária da infância e juventude que vai rever as deliberações do Conselho Tutelar, caso haja algum interessado em revê-las, Ministério Público ou mesmo a pessoa que foi atingida por uma medida aplicada pelo Conselho. Bom, essas são as hipóteses de competência exclusiva. Só o juiz da infância e juventude pode apreciá-las, mais ninguém. No caso da competência subsidiária, necessário se faz a fixação da situação de risco, que é um conceito da doutrina. Não se encontra dentro do Estatuto o conceito de situação de risco. Né? Situação de risco é uma das hipóteses, ou alguma das hipóteses do artigo 98, que serve para fixar a competência da infância e juventude. Diz o artigo 98 que sempre que uma criança ou adolescente se encontrar violada em seus direitos, ou em vias de ter seus direitos violados por omissão do Estado, da família, da sociedade, ou em razão da sua própria conduta,
daí sim fixar-se-á a competência da Justiça da Infância e Juventude. Uma criança, bom, mas em razão da sua própria conduta. Claro, uma criança, por exemplo, usuária de substância entorpecente, ela está em situação de risco em razão, de certa forma, de sua própria conduta. O autor do ato infracional, a mesma coisa, está em situação de risco também em razão de sua própria conduta. Bom, se estiver em situação de risco, aí sim, para os casos que eu vou tratar agora, a Justiça da Infância é competente. Por exemplo, ações de guarda e tutela. Bom, eu falei antes, a adoção é competência exclusiva do juiz da infância e juventude. A guarda e tutela, pela própria natureza das medidas, costumam tramitar perante a vara da família, não perante a vara da infância e juventude. Se a criança estiver em situação de risco, se a criança estiver com seus direitos violados, poderá a ação correr perante a vara da infância. Outra hipótese, retificação de registro civil ou certidão de óbito. Também, só vai correr perante a vara da infância se houver situação de risco. Ação de alimentos só corre perante a vara da infância se houver situação de risco. Destituição do poder familiar, está nesse rol? Está. Somente se houver situação de risco. Normalmente haverá. Suprimento do consentimento para casamento, somente se houver situação de risco. O mesmo se diga em relação à emancipação, somente se houver situação de risco. Fora isso, elas vão correr perante uma vara da família. E, finalmente, talvez o aspecto mais complexo, pedidos referentes à discordância paterna e materna em relação ao poder familiar. É aí o grande equívoco da maioria dos operadores do direito. Por quê? Normalmente, discordância de consentimento paterno ou materno deve correr perante a vara da família. Somente se houver situação de risco é perante a vara da infância. O que acontece? Autorização de viagem. Os dispositivos referentes à autorização de viagem realmente se encontram entre os artigos 82 e 85 do Estatuto. Mas o pedido em si é em relação à concordância ou discordância paterna em relação ao poder familiar. Se não houver situação de risco, não deve correr na vara da infância, ainda que se baseie nos dispositivos do Estatuto. Exemplo, pai e mãe separados, cujo filho pretende, junto com a mãe ou sozinho, viajar para Disney, não havendo nenhuma situação de risco. O juiz competente é o juiz da vara da família, não é o juiz da infância. Por quê? Porque para os casos de discordância paterna ou materna em relação ao poder familiar, o juiz em regra competente é o da família, não o da infância. O da infância só será competente se houver situação de risco, o que não é o caso. Na primeira vista não é o caso. Então, somente se houver situação de risco é que o juiz da infância irá apreciar esse tipo de pedido. E só. Então, pessoal, essas são as hipóteses de competência jurisdicional exclusiva e a subsidiária. Existe uma outra hipótese de competência que a doutrina costuma chamar de competência administrativa, competência disciplinar, competência normativa, que não passa, na verdade, de competência jurisdicional. Por quê? Porque dos atos que eu vou tratar agora, os últimos, cabe sentença de apelação. Se cabe sentença de apelação, é porque é jurisdicional, não é administrativo. E mais, a jurisdição é inerte. E também o dispositivo que trata da competência disciplinar, vamos tratar como disciplinar para fins didáticos, acadêmicos, que trata da competência disciplinar, diz que o juiz não pode, de ofício, expedir uma portaria ou expedir um alvará, porque a jurisdição é inerte. Então, o juiz deve decidir casuisticamente. Então, trata-se, sim, de competência jurisdicional. Só que nós classificamos para fins didáticos como disciplinar ou administrativo, ou mesmo normativo. Diz o seguinte, o Estatuto: o juiz da infância e juventude poderá, por meio de portaria ou alvará, disciplinar a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais em campo desportivo, ginásio, boate, espetáculos, teatro, cinema, estúdios cinematográficos. Nessas situações, o juiz da infância e juventude deve disciplinar. Também diz que o juiz deve disciplinar por portaria ou alvará a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e em certames de beleza. Certames de beleza é concurso de beleza. Nessas hipóteses, o juiz deve disciplinar. Então, não basta a autorização dos pais. Não basta a autorização dos pais, é necessário que o juiz discipline. Mas por que a portaria e por que o alvará? Bom, a portaria, ela serve para disciplinar algumas situações também concretas,
mas que ainda não haja uma criança ou adolescente especificamente destinatário da decisão judicial. Agora, o que deve ficar bem claro é que tanto a portaria como o alvará, o juiz não pode pedir de ofício, por conta de invasão de uma atribuição do legislativo. Não pode ser genérico, deve ser casuístico, por conta de violação do princípio da separação dos poderes. Com isso, finalizamos a breve exposição sobre a competência da Justiça da Infância e Juventude. No próximo bloco, nós responderemos algumas perguntas formuladas pelos alunos aqui no estúdio e pelos alunos da web. Até o próximo bloco. Olá, esse é o programa Apostila, meu nome é Enio Gentil Vieira Júnior. O tema da aula de hoje é a competência da Justiça da Infância e Juventude. No primeiro bloco, fizemos uma breve análise do tema. Vamos agora partir para as perguntas, tanto dos alunos aqui do estúdio, quanto dos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que agora vão poder participar mais efetivamente dessa nossa conversa. Pessoal, vou primeiro começar aqui com os alunos do estúdio e depois vou passar a pergunta para vocês. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta, quem faz? Eu. Professor, a autorização de trabalho, a competência da Vara da Infância e da Juventude? Bom, tem alguns aspectos relevantes a se considerar. Primeiro, se procura muito a Justiça da Infância e Juventude para autorizações de trabalho noturno, penoso, insalubre. Essas hipóteses não há como o juiz deferir uma autorização de trabalho, certo? Então, a autorização de trabalho só se fosse enquadrar nas hipóteses em que o adolescente pode trabalhar, que pode trabalhar com carteira assinada ou mesmo na qualidade de aprendiz. É muito comum que o adolescente, carente de representação, procure um defensor, enfim, para que consiga ele figurar como curador e autorizar uma abertura de conta ou mesmo um registro de contrato de trabalho, por exemplo. Mas, bom, a justiça competente, na realidade, pela nova redação da Constituição, do artigo 114, da emenda constitucional número 45 de 2004, ela dá conta de que a Justiça da Infância e Juventude, por uma interpretação lógica, na minha opinião, seria a Justiça do Trabalho, para apreciação dessa modalidade de autorização. Por quê? Porque hoje a Justiça do Trabalho não mais se limita às relações de trabalho, mas sim relações empregatícias. Então, não há necessidade de contrato de trabalho. Se houver alguma atividade laboral, é a Justiça do Trabalho que aprecia. E como é uma competência constitucional do artigo 114, é a Justiça do Trabalho a competente para apreciar a autorização de trabalho, desde que não seja trabalho insalubre, não seja trabalho perigoso e não seja trabalho noturno. E também, se for para confecção de carteira de trabalho, desde que o indivíduo tenha mais de 16 anos de idade, não mais 14, como era até 1998, antes da emenda constitucional 20. Vamos agora a uma pergunta dos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que estão participando pela web, a primeira participação efetiva do grupo. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de saber se é possível o toque de recolher. Toque de recolher. Toque de recolher hoje não é mais possível, mas já foi possível. O Código de Menores previa que o juiz da infância tivesse uma atribuição normativa propriamente dita, não jurisdicional. Então, o juiz da infância, na época, o juiz de menores, ele poderia levantar um dia de mau humor e dizer: hoje eu vou limitar o horário que crianças e adolescentes transitam nas ruas, até 10 da noite. Daí em diante, o Conselho Tutelar, por exemplo, deveria recolhê-los, ou o Comissariado da Infância à época. Hoje isso não é possível. Aquilo que eu disse quando encerrei o outro bloco. O juiz, ele só pode primeiro se manifestar, ele só pode primeiro expedir uma portaria, um alvará, ou regulamentar alguma situação, desde que haja um interessado que peticione nesse sentido. O juiz não pode, de ofício, sem processo, sem que tenha sido, a jurisdição tenha sido retirada da sua inércia, ele não pode expedir nem a portaria, nem o alvará, que seria o mecanismo possível para o toque de recolher. E mais, né? Haveria violação do direito de ir e vir, que é direito fundamental previsto a todo indivíduo na Constituição e previsto especificamente no Estatuto da Criança e Adolescente para crianças e adolescentes. Bom, vamos passar a pergunta de mais um aluno aqui do estúdio. Pois não. Professor, se houver um processo de interesse de autarquia federal e de criança ou adolescente, será competência da Justiça da Infância e Juventude ou da Justiça Federal? Bom, uma
regra parecida com aquela que eu estabeleci agora para a Justiça do Trabalho, né? A regra que define competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição, é a regra constitucional, portanto, e prevalece em relação à regra de fixação de competência do Estatuto. A regra do 109 diz que se houver interesse da União, de autarquia federal, de empresa pública federal, a justiça competente é a Justiça Federal. Então, vai prevalecer sim em relação à competência da Justiça da Infância, ainda que haja interesse de criança. Agora, com um detalhe, e isso é muito importante, o juiz federal que vai decidir a demanda, ele deve levar em consideração todos aqueles direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente em proteção a esse indivíduo. Então, ele vai ter que levar em conta o princípio do melhor interesse, que hoje é expresso? Vai. Vai ter que levar em conta o princípio de absoluta prioridade? Vai. Vai ter que levar em conta o princípio de proteção integral? Vai. Por quê? Porque esse interesse deve ser mantido independente do juiz que vai apreciar a demanda. E aí que eu digo, quando se limita a questão da atribuição do juiz da infância para apreciação de determinadas demandas, não se está aqui negando jurisdição à criança e adolescente. Não se está aqui negando direito à criança e adolescente. Não se está aqui negando direito fundamental de criança e adolescente. Os direitos vão ser respeitados pelo juiz que não da infância. Nesse caso, por ser uma espécie de competência constitucional, o juiz federal competente. Pessoal de São Bernardo, próxima pergunta. Em uma ação de guarda em que o requerente muda de endereço, que juiz será competente? Bom, como a competência geral da infância e juventude é uma competência territorial, né, aí não vigora a questão da perpetuatio jurisdicionis. Portanto, até por questão de melhor interesse, se os requerentes ajuizarem ação de guarda, por exemplo, aqui no Distrito Federal, e depois se mudarem para Florianópolis, minha terra, o processo acompanha ou pode acompanhar os requerentes de acordo com o melhor interesse. Agora, não é obrigatório que o processo finalize aqui, não. Então, esse procedimento pode mudar de comarca, pode mudar de juiz competente para apreciar, sim. Pessoal aqui do estúdio, mais alguma pergunta? Qual o sistema recursal adotado pelo Estatuto da Criança e Adolescente? Bom, o sistema recursal adotado para qualquer procedimento referente à Justiça da Infância e Juventude é o sistema recursal do Código de Processo Civil. A apuração de ato infracional, como eu falei para vocês antes, é o sistema recursal do Código de Processo Civil, de todos os procedimentos, porque todo procedimento relativo à infância e juventude é processo civil. Tanto é assim, e repito o que já havia dito na minha explanação anterior, o juiz da infância e juventude nunca tem atribuição criminal. E esse dispositivo deixa isso bem claro. Ele não tem atribuição para os crimes previstos no Estatuto, assim como ele não tem, assim como os recursos que ele recebe são recursos do processo civil e não recursos do processo penal. Então, o sistema recursal é sempre, para qualquer procedimento, inclusive procedimento de apuração de ato infracional, são os recursos do Código de Processo Civil. Pessoal de São Bernardo, próxima. Professor, uma guarda formulada pela avó tramita na vara da infância ou da família? Bom, depende. Aquilo que eu havia falado no primeiro bloco. Guarda trata-se de hipótese de ação que depende da competência subsidiária. Então, vai depender do quê? Situação de risco. Se não houver uma situação de risco configurada, a guarda, mesmo formulada pela avó, pelo avô, por um tio, tia, corre na vara da família. Se houver situação de risco configurada, aí sim, essa guarda formulada por avô, por avó, por tio, por tia, essa guarda corre perante a vara da família, tramita perante a vara da infância, perante a vara da infância, e não perante a vara da família. Mesmo a ação de modificação de guarda, se houver situação de risco, tramita perante a vara da infância e juventude, sendo que, na regra, ela tramita na vara da família, se não houver situação de risco. Mas, havendo situação de risco, ela tramita perante a vara da infância e juventude. Isso para todas as ações em que haja essa competência subsidiária. O mesmo se diga da tutela, o mesmo se diga da ação de alimentos. Qual é a regra? Vara da família. Só vai tramitar perante a vara da infância e juventude se houver situação de risco. Bom, pessoal, terminamos agora esse bloco com as perguntas formuladas pelos alunos e vamos passar agora ao terceiro bloco, em que haverá o quiz e nós responderemos aqui 10 questões objetivas, em que os alunos concorrerão a um brinde. O melhor colocado receberá um pequeno prêmio aqui do programa Apostila. Até o próximo bloco. Olá, esse é o programa Apostila, meu nome é Enio Gentil Vieira Júnior.
O tema da aula de hoje foi a competência da Justiça da Infância e Juventude. No primeiro bloco, fizemos uma breve explanação acerca do tema. No segundo, respondemos algumas perguntas dos alunos aqui do estúdio e da web. E agora nós vamos passar ao quiz, que é o momento mais animado do programa, mais divertido, em que também se testam os conhecimentos. O vitorioso aqui do quiz leva um brinde aqui do programa Apostila. Peço também que os alunos da web, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, participem também aí. Depois vamos ver quem foi o melhor classificado. Só não vão receber o prêmio, né? Não colhem, por favor, respondam individualmente. E vamos ver quem vai tirar a melhor nota aqui no estúdio, porque aqui ele vai ser agraciado com o prêmio do programa Apostila. O sistema utilizado vai ser esse de pontos, em que o aluno responderá da questão de 1, 2, 3 ou 4, são os 4 itens possíveis, né? E aquele que somar mais pontos ao final vai ser o campeão do nosso quiz, né? E vai demonstrar que foi o que conseguiu agregar mais conhecimento na aula de hoje. Vou passar aqui para a colega, esse aparelho é dela, e vamos passar então para a primeira pergunta. Bom, quanto ao acesso à Justiça da Infância e Juventude, assinale a alternativa incorreta. É um hábito que eu tenho normalmente de colocar as alternativas incorretas, certo? Vamos lá. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. 2. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem por meio de defensor público ou advogado nomeado. 3. Os procedimentos afetos à infância e juventude pautam-se pelo princípio da gratuidade, mas para os recursos necessários se faz o preparo, custas recursais. E 4. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Qual a alternativa incorreta, pessoal? Assinalem aí. O item incorreto é o item 3, que eu já havia até informado na aula, né? Exceto os casos em que haja litigância de má-fé, né? Nas demais hipóteses não há custas, não há preparo, não há nenhum custo para quem ajuiza a ação junto à Vara da Infância e Juventude, né? Exceto o caso de litigância de má-fé. Então a gratuidade é a característica principal da Justiça da Infância e Juventude, uma das principais. Próxima pergunta. Ainda em relação ao acesso à Justiça da Infância e Juventude, assinale a incorreta. É obrigação do Poder Judiciário Estadual a criação e manutenção de varas especializadas e exclusivas da infância e juventude. 2. O juiz da infância e juventude exerce essa função na forma da Lei de Organização Judiciária Local. 3. Toda a competência do juiz da infância e juventude é compartilhada com o Conselho Tutelar, órgão não jurisdicional e autônomo. E 4. Nas localidades em que não estiverem instalados conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Assinalem a alternativa incorreta, colega. A opção incorreta é a opção 3. O juiz não compartilha as suas competências com o Conselho Tutelar, ele até compartilha alguma coisa no que se refere a colocar a imposição de medidas de proteção, mas boa parte da competência do juiz da infância e juventude, a competência é reserva de jurisdição, de modo que o Conselho Tutelar não compartilha essas competências com o juiz da infância e juventude. Vamos à próxima pergunta. A competência geral, aquela que a gente chama de territorial também, das varas da infância e juventude será determinada conforme os seguintes regramentos, exceto pelo domicílio dos pais ou responsável ou a falta destas figuras pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente. 2. Para as ações conexas de interesse de criança ou adolescente, em princípio, pelo foro do domicílio do detentor da guarda. 3. Pelo local da ação ou omissão, quando se tratar de prática de ato infracional. E, finalmente, pelo local em que ocorrerá a execução da eventual medida socioeducativa a ser aplicada ao autor de ato infracional. Qual a alternativa incorreta? A
alternativa incorreta é a alternativa 4. A execução da medida educativa pode ser delegada a outra autoridade, mas a execução o local em que ocorrerá a execução não serve para fixar a competência para a apuração do ato infracional. Chamou a atenção também para o item 2. A redação do item 2 foi objeto de súmula do STJ, súmula 383, que diz, de fato, que para ações conexas de interesse de criança e adolescente, em princípio, o foro do domicílio do detentor da guarda é o que fixará a competência da Justiça da Infância e Juventude. Vamos para a próxima. Ainda em respeito à competência geral, assinale a alternativa correta. Para a fixação da competência para os procedimentos de apuração de atos infracionais, necessário que se respeitem as normas de conexão, continência e prevenção. Item 2. A execução das medidas socioeducativas é atribuição exclusiva do juiz da infância e juventude que apurou a prática do ato infracional respectivo. Item 3. A ocorrência de fato delituoso em coautoria por adolescente, ato infracional, e adulto, crime ou contravenção, importará unidade de processo e julgamento. E 4. A competência para a apuração de infração administrativa cometida através de transmissão televisiva que atinja mais de uma comarca é da Justiça Federal. Valendo. A resposta correta se encontra no item 1. Realmente, para a fixação da competência para procedimentos de apuração de ato infracional, é necessário que se respeitem normas de conexão, continência e prevenção. O juiz que vai executar a medida não é necessariamente aquele que apurou o ato infracional, não há unidade de julgamento, é uma das hipóteses de cisão de processo quando há crime praticado por adolescente e adulto, o adolescente ato infracional, o adulto o crime propriamente dito, e não é competência da Justiça Federal da apuração, mas sim do Juízo da Infância e Juventude, em que se encontra a sede da emissora. Portanto, o item correto é o item 1, os demais estão todos errados. Próxima. Acerca da competência jurisdicional ou material da Justiça da Infância e Juventude, assinale a alternativa correta. Divide-se em competência exclusiva ou privativa e subsidiária ou concorrente. A competência exclusiva depende de configuração de situação de risco envolvendo a criança ou adolescente destinatário da proteção do Poder Judiciário. 3. Por se tratar de competência material, prevalece a competência da Justiça da Infância e Juventude sobre a federal. E 4. A norma de organização judiciária local não pode suprimir a competência jurisdicional da Justiça da Infância e Juventude. Valendo. A resposta correta é aquela que consta do item 1, divide-se em competência exclusiva ou privativa e subsidiária ou concorrente. Nas demais hipóteses, não há necessidade de fixação de situação de risco para a competência exclusiva. No caso, a atribuição da Justiça Federal prevalece sobre a da infância e a norma de organização judiciária, ela não é que ela vai suprimir, mas ela pode sim limitar a atribuição do juiz da infância e juventude, que também está incorreta. Então, o item correto é o item 1. Próxima pergunta. Dentre as assertivas abaixo, anote aquela que não se trata de competência exclusiva do juiz da infância e juventude. Conhecer das representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. 2. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do procedimento de apuração de ato infracional. 3. Conhecer de pedidos de colocação em família substituta e seus incidentes. E 4. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento. Valendo, pessoal. A alternativa que não se trata de competência exclusiva do juiz da infância e juventude é a alternativa 3. Não necessariamente. Por quê? Porque a única modalidade que é competência exclusiva do juiz da infância e juventude de colocação em família substituta é a adoção. A guarda e tutela não. Por isso a alternativa não se trata de competência exclusiva do juiz da infância e juventude. Só uma das hipóteses, mas não todas as formas de colocação em família substituta. Os demais casos são um exemplo daquele rol presente do artigo 148, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos à próxima. Ainda em relação à competência da Justiça da Infância e Juventude, assinale a incorreta.
aplicar penalidades administrativas no caso de infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente. Item 2, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Item 3, apurar os crimes cometidos contra a criança ou adolescente desde que previstos no Estatuto. E 4, conceder emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais. Alternativa incorreta. Vamos, pessoal. O incorreto é o item 3. Como eu já havia adiantado, tanto no primeiro bloco como no segundo, o juiz da infância e juventude jamais tem competência criminal. Ele tem atribuição exclusiva para apurar infrações administrativas, mas na esfera criminal não. Então o juiz da infância e juventude jamais terá competência criminal, portanto essa assertiva está incorreta. Vamos agora à próxima questão. Sobre a competência administrativa ou disciplinar, vemos que eu coloco entre aspas. O do juiz da infância e juventude é incorreto afirmar. Cabe ao juiz da infância e juventude disciplinar ou autorizar a entrada e permanência de criança ou adolescente em estádio, ginásio e campo desportivo. Item 2. Cabe ao juiz da infância e juventude disciplinar ou autorizar a participação de criança ou adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios. Item 3. Ao exercer esta atribuição, o juiz deve considerar as peculiaridades locais e a existência de instalações adequadas, dentre outros fatores. E 4. É possível ao juiz da infância e juventude, por se tratar de competência normativa, tomar medidas de caráter geral. Valendo. A alternativa incorreta, por tudo que nós já conversamos aqui na aula de hoje, colegas, é o item 4. O juiz não pode tomar medidas de caráter geral. O juiz não pode atuar ex officio. O juiz só pode expedir portarias e alvarás se o interessado fizer algum requerimento nesse sentido. Pode ser até o próprio Ministério Público, mas o juiz de ofício não pode expedir portaria e nem muito menos tomar medidas de caráter geral, sem destinatário algum, né? Portanto, o item incorreto é o item 4. Próxima questão. Ainda em relação à competência disciplinar do juiz da infância e juventude, é correto afirmar: a entrada de crianças em estádio de futebol deve ser disciplinada por intermédio de alvará. 2. A participação de criança em comercial de televisão depende de alvará, não bastando que esteja acompanhada dos genitores. Item 3. Por não se tratar de competência jurisdicional propriamente dita, não cabe qualquer espécie de recurso contra referido ato. E item 4. A expedição de portarias e alvará independe de iniciativa de parte interessada, sendo, portanto, exemplo de exceção ao princípio da inércia da jurisdição. O item correto é o item 2. A participação de criança em comercial de televisão depende de alvará, não bastando que esteja acompanhada pelos seus genitores. Realmente, já há inúmeros precedentes nesse sentido, de que o que se refere à participação não é entrada e permanência, porque entrada e permanência, a portaria é justamente para o caso de criança ou adolescente desacompanhado, mas para a participação não basta que os pais se acompanhem, não basta que os pais autorizem, é sempre necessária a autorização judicial por expressa previsão no Estatuto, seja a hipótese de portaria, se for o caso, seja a hipótese de alvará. Sempre haverá necessidade, independentemente dos pais concordarem ou não com a participação da criança no comercial, ou programa, ou peça, enfim. Sempre haverá necessidade, portanto, o item 2 é o correto. E vamos agora à última pergunta. Assinale a alternativa incorreta, para variar, né? Aos procedimentos regulados no Estatuto aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Item 2. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos no Estatuto. Item 3. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto no Estatuto, o juiz da infância e juventude poderá investigar os fatos e ordenar de ofício providências necessárias. E 4.
os valores das multas decorrentes de procedimentos afetos às varas da infância e juventude reverterão ao fundo gerido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa última questão não foi objeto de conversa aqui anterior, né? Digo a vocês, respondam de acordo com a coerência, respondam de acordo com aquilo que lhe parece mais adequado. Pronto, pessoal, vamos lá. A alternativa incorreta é a quarta, né? Realmente não havia tratado desse tema nem no primeiro nem no segundo bloco, né? Imagino que tenho respondido de certa forma por coerência, mas é que os valores previstos nos procedimentos reverterão para um fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, para responder isso, era necessário ter um conhecimento mais amplo de direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque um dos princípios que rege o direito da criança e do adolescente é o da municipalização. Por isso que o dinheiro vai para os fundos municipais, que é o principal, o município, ou no âmbito municipal, é onde se executa a maior parte das políticas de proteção à infância e juventude. O judiciário, não existe órgão judiciário municipal, não existe poder judiciário municipal. Por isso que responde na esfera estadual. Se houvesse judiciário municipal, responderia também um judiciário municipal. Caso existisse, não é o caso, não confundam comarca com poder judiciário municipal. Bom, pessoal, feita a apuração, né, o nosso colega Frederico foi o vencedor do nosso quiz, né? Ele vai receber esse brinde do programa, espero que faça bom uso. Espero também, Frederico, que tenha aprendido, aos demais também, que tenham aprendido alguma coisa relevante aqui no programa de hoje. O pessoal da UEG também, espero que tenha aprendido algo novo em relação ao direito da criança e do adolescente, que tenham entendido alguns aspectos mais relevantes acerca da competência. E gostaria de saber como foram no quiz, qual foi a nota mais alta, foram todos muito bem? Ok, a média aqui do pessoal do grupo aqui em relação às respostas foram entre 8 e 9. Então parabéns a todos aí. Nós tivemos aqui um vencedor. Quem tirou a nota mais alta de vocês? Foi a Thaís. Thaís, parabéns. Se eu pudesse, eu te estendia um livro agora, não é possível, mas que bom que tu aprendesses alguma coisa. A matéria eu considero bastante relevante, inclusive para concurso, mas também para atuação na advocacia, né? Agradeço a participação de vocês, desejo uma excelente carreira para vocês, um término aí da vida acadêmica. Quanto aos alunos aqui do estúdio, parabéns ao Frederico, parabéns aos demais também que responderam aí ao quiz. Esse foi mais um programa Apostila. O tema da aula de hoje foi a competência da Justiça da Infância e Juventude, e agradeço a audiência.